Muito bem, vestibulandos da Universidade de Brasília, você que vai fazer o PAS 1 ou o vestibular. Estamos aqui fazendo mais uma revisão, pegando aqui a continuação da questão, fizemos um item já dessa questão, agora fazendo aqui outro item importantíssimo, fazendo uma análise aqui do gráfico da função do segundo grau. E essa questão achei muito inteligente, uma questão que exigia do candidato um conhecimento completo, assim, um conhecimento um pouco mais completo ali. Claro que com uma parte mais básica, uma noção básica do gráfico, do comportamento do gráfico, o candidato conseguiria eliminar, mas para ele ter mais segurança, ele precisava ter um domínio aqui do comportamento do gráfico da função do segundo grau, quando está para cima, quando está para baixo, quando está para a esquerda, quando está para a direita. Essas coisas, com certeza, você precisava aqui ficar ligado, tá bom? Então vamos lá. Aqui o que a gente tem? A gente precisa ficar atento, porque ele deu o gráfico da função, é uma função do segundo grau, nós já vimos isso no exercício anterior. Isso aqui é uma função do segundo grau, né? E aí, claramente, a gente percebe que essa função do segundo grau, ela está seguindo esse caminho, né? Aqui não teve o complemento, mas a gente sabe que ela faria esse movimento aqui. Para cá, a gente sabe que ela faria esse movimento aqui nesse sentido, né? Ela provavelmente ia cortar aqui o eixo Y em algum lugar, né? Então, seria mais ou menos esse o comportamento se você completa aqui a função, tá bom? E aí o item 100 fala bem assim: de acordo com o texto e o gráfico, assinale a opção correta a respeito das constantes. Aqui, o que acontece, pessoal? Mais uma vez, eu sempre relembro com vocês, ó, o que ele chamou de P de V, AV ao quadrado, mais BV mais C, a gente sabe que, na verdade, é a nossa função, né, a cara da nossa função, né, ax ao quadrado mais bx mais c. E é importante que você, ao saber que é uma função do segundo grau, que você tenha noção do que acontece com a função em relação a esses elementos aqui, a esses parâmetros aqui. Você precisa ter esse domínio de saber, de olhar aqui um número, olhar uma constante, mesmo sem saber o valor, e já perceber qual é a contribuição dessa constante no gráfico. O clássico que a gente conhece, que talvez esse você até já sabe, e que é importantíssimo, é a respeito do elemento A, desse primeiro termo. Esse cara aqui vai ser responsável pelo comportamento do gráfico, se a concavidade vai estar para cima ou se vai estar para baixo. Se ele for maior que zero, ou seja, positivo, o gráfico vai ter um comportamento para cima. Se ele for menor que zero, ou seja, negativo, o gráfico vai ter um comportamento para baixo. Então você já sabe que a contribuição desse cara aqui, dessa constante A, para a função do segundo grau vai ser essa, tá? Então ela vai ser responsável pela concavidade. Ela vai nos dizer se isso, né, se a concavidade ela vai estar para cima ou vai estar para baixo. Aí nós temos, pessoal, o C também, que ele é muito simples, né? O C, pessoal, ele vai ser o cara, independente se o gráfico está para cima ou para baixo, o seu gráfico, se estiver para cima, vai ser assim, se estiver para baixo, de repente vai ser assim, por exemplo. E aí eu vou ter aqui as raízes da função, né? O x uma linha, x duas linhas aqui, aqui também, certo? Mas esse cara aqui, o C, pessoal, ele vai ser, esse termo independente aqui, ele vai ser o cara responsável por nos ajudar a indicar onde o nosso gráfico vai estar cortando o eixo Y. Então, aonde o cara corta aqui, onde o gráfico corta o eixo Y, será o nosso C. Então, isso aqui é importantíssimo, porque às vezes só de olhar no gráfico, você já sabe alguma informação. Por exemplo, se no exercício lá, se na questão estiver falando que seu gráfico está passando aqui no 20, você já sabe só de olhar no gráfico que aqui o seu C é 20, ou seja, que o final da função aqui, ó, que o final dela vai ter um 20 positivo, vai ter aqui mais 20. Então, só de olhar no gráfico, você já sabe isso aqui. Então, é muito importante você saber qual é o papel da letra C, qual é o papel da letra C no nosso gráfico, tá certo? A letra B, muitos desconhecem, às vezes, o papel aqui da letra B. A letra B, ela vai ter um papel que é o seguinte. A letra B, lá em soma e produto, a gente vai saber, a gente vai lembrar que aqui vai ser a soma das raízes.
Esse cara aqui vai ser responsável pelo deslocamento do nosso gráfico para a esquerda ou para a direita, tá? Então, esse camarada aqui, dependendo dos valores que as raízes, né, tiverem, ele vai estar, né, a soma dessas raízes, ela vai deslocar. Ela sendo positiva, ela vai deslocar para um lado, sendo negativa, vai deslocar para o outro, e por aí vai. Então, ela vai ser responsável por nos indicar se esse gráfico está mais à esquerda ou mais à direita, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo aqui, ó, a gente sabe que aqui, nesses dois pontos, eu tenho x uma linha e x duas linhas, x1 e x2, né? Aqui dá para perceber que eles estão do lado positivo. Então, esse aqui é positivo, esse aqui é positivo, tá? Então, quer dizer que essa soma aqui vai nos indicar, né, vai nos trabalhar, vai nos trazer um sinal, né, a relação entre os dois aqui, essa soma vai ser positiva, e vai nos comprovar aqui que esse gráfico ele está mais do lado positivo, tendo em vista que as duas raízes aqui são positivas, tá? Então vai ser mais ou menos nesse sentido. Ele vai nos ajudar a indicar se está mais à direita, se está mais à esquerda, tá bom? Então, só isso aqui já seria suficiente para a gente responder esse item. Por quê? Aqui eu vejo que meu gráfico ele está para baixo. Então, a primeira informação que eu já consigo extrair é que o meu A, aqui, ele é menor que zero, ou seja, ele é negativo. De cara eu já consigo perceber isso. Com isso, eu já consigo eliminar aqui, ó, a letra A, porque ele está falando que é positivo. Para ser positivo, teria que ser para cima, mas não é assim que está lá, né? A gente percebeu que não é assim que está aqui na nossa função. A outra coisa que eu consigo perceber, pessoal, olha só. O nosso gráfico, vamos lá para o C, porque o C é simples de visualizar. O nosso gráfico, apesar dele estar cruzando aqui, a gente sabe que se a gente prolongar no eixo Y, ele vai estar cruzando aqui, ó. Porque o zero está aqui, então aqui vai entrar os números negativos. Então, ele vai estar cruzando o eixo Y na parte negativa do Y. Então, quer dizer que o C ele vai ser um cara aqui, ó, menor que zero, vai ser um cara negativo. Porque o gráfico, quando eu continuar aqui, ó, quando eu prolongar aqui, ele vai encostar no eixo Y na parte negativa. Aí você fala, mas no desenho que a questão deu, ele está na parte positiva. Tá, mas o C não é o gráfico cortando o eixo X. A parte onde o gráfico corta o eixo X são as raízes, é o X uma linha, X duas linhas. O que importa para a gente olhar o C é onde ele corta o eixo Y. Então, se eu prolongo, claramente não tem como ele cortar lá em cima. Ele só corta na parte negativa. Daí eu já consigo deduzir que o C ele vai ser um cara negativo, ele vai ser um cara menor do que zero. Então, eu já consigo jogar fora a letra C de casa. Aí eu acabo ficando aqui com a B e D. Como eu já analisei o A e analisei o C, eu posso ir para a letra D, porque de repente eu consigo também concluir aqui alguma coisa. Olha só, aqui ele está falando que o A vezes o C vai dar negativo. Bem, eu nem preciso saber os valores, basta saber o sinal, né? O A, a gente sabe aqui, ó, que pela concavidade do gráfico, por estar para baixo, eu sei que ele é negativo, independente do valor. Então eu sei que aqui é um cara negativo. Aí o C, eu já fiz ali, mas só para a gente relembrar, o C ele também é um cara negativo, dá para perceber aqui, ó. Então eu posso visualizar que aqui vai ser um cara negativo. Negativo com negativo, pessoal, vai dar positivo, vai dar um cara maior que zero, e não um cara menor do que zero, como o exercício trouxe. Com isso, eu consigo já marcar a letra B, colocar como a B como sendo a correta, tá? Porque a B aqui vai nos indicar que o B realmente é maior que zero. Mas se você quisesse ter mais certeza, é só você fazer aquela análise que eu fiz, ó. Aqui, se a gente prolongar, esse gráfico ele vai ter aqui, ó, os pontos onde o nosso gráfico está cortando o eixo X são as raízes, é o X uma linha e o X duas linhas. E dá para perceber que esse é positivo e esse outro também é positivo. Quando eu somo esses dois, isso continua sendo positivo. Então, eu consigo também, talvez, analisar nesse sentido, tá? Mas aqui eu nem precisava de analisar o B, porque pelo A e pelo C eu conseguiria matar a questão, beleza?
Então, olha que questão bacana, uma questão que serviu para a gente revisar. A proposta aqui é revisar pelas questões, e aqui eu tentei fazer isso com vocês, tentei clarear aqui um pouco o entendimento a respeito dessa parte de análise gráfica da função do segundo grau. Beleza, beleza? Tamo junto, contem comigo sempre. Não esqueça de compartilhar o vídeo aí e até o próximo.